Olá, gente, meu nome é Cláudia Quinieri e você está no canal Momento Literário, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim fazer o que eu prometi para vocês, que é um novo quadro que vai se chamar Como Eu Me Tornei uma Escritora. Eu quero contar para vocês, principalmente para quem tem essa dúvida, para quem tem essa aspiração. Tem tanta gente que, quer ser um escritor, mas não sabe por onde começar, não tem ideia do que fazer e muitos acham que é impossível. Pode até ser um pouco difícil, gente, é verdade, mas impossível não é, porque eu sou a prova viva de que não é impossível. Então eu vou contar um pouquinho para você a minha trajetória como escritora. Eu sou uma nova escritora, estou publicando meu terceiro livro, O lançamento dele já está mais ou menos com a data marcada, que é esse aqui que eu mostrei para vocês no outro vídeo, A Fantástica Viagem com Vovô. Vale ressaltar que eu resolvi, me especializar em escrever para crianças. Por que eu resolvi escrever para crianças? Porque eu sou professora de educação infantil, assim como eu sou professora do ensino médio também. Mas eu acredito, que a literatura infantil, quando você oferece literatura para as crianças, você tem a oportunidade de iniciar a criança nesse mundo fantástico, nesse mundo maravilhoso da literatura, e você tem a oportunidade de torná-la uma leitora. Já no ensino médio, fica um pouco mais difícil, você já pega um adulto, um adolescente já cheio de vícios, então que seja impossível, mas quando você pega uma criança e você oferece, apresenta esse mundo mágico da literatura, gente, com certeza essa criança vai se tornar uma leitora, com certeza essa criança vai ter oportunidades que um não leitor não teria. Então esse é um projeto de vida meu, eu quero continuar escrevendo para crianças, mas também tenho projetos para escrever para adultos. Tem um novo projeto que já está com meio caminho andado, que é de um livro de poemas. Já publiquei um poema numa coletânea Poesia Agora, E eu tô muito feliz com esse poema que eu publiquei. Já publiquei um conto também, ou seja, eu escolhi literatura infantil, mas não vou me privar de escrever outras coisas. Então, o meu novo projeto é de um livro de poesias que vai falar sobre um tema muito, digamos assim, polêmico, mas eu não vou contar para vocês agora, vai ser surpresa, eu vou contar num outro vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre como eu entrei, como eu resolvi, como deu um clique e eu resolvi entrar nesse mundo da escrita, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Eu sempre quis ser escritora, Desde pequena eu sempre gostei de ler. Minha mãe era professora e ela sempre levava para casa livros clássicos da literatura, O Mágico de Oz, sempre levava muito Alice no País das Maravilhas, aqueles clássicos mesmo grossos, e eu ficava encantada com aqueles livros. E por mais que não fosse tanto para minha idade, porque os clássicos, eles não têm muitos desenhos, Eu ficava ali tentando, ler, e aquilo me trazia mesmo aquelas imagens, aquelas projeções, e eu gostava muito disso. E eu cresci com isso na minha mente, mas eu nem falava para ninguém, eu acho que ninguém nem sabia disso, E quando eu tinha que escrever alguma coisa na escola e tal, eu sempre recebia elogios. Teve até uma professora minha da pós-graduação, uma professora muito exigente, que ela pediu para que a gente escrevesse um texto lá, E ela falou, quando ela entregou os textos, ela falou: olha, quem eu tenho alguma coisa para falar e tal, alguma coisa para chamar atenção, eu anotei e depois vocês venham falar comigo. Agora, quem eu não anotei nada, está de parabéns, vocês escreveram muito bem. E eu já fiquei assim, ai meu Deus do céu, pronto, meu texto tá ruim.
Com certeza vão me chamar lá, né? Ela vai me chamar para me dar um toque e tal. E qual não foi a minha surpresa quando eu olhei o meu texto e vi que não tinha nada para corrigir. Ela me deu parabéns. E eu olhei, eu fiquei olhando para a cara dela e ela, o seu texto tá muito bom, é verdade. Eu olhei para ela como quem não estivesse acreditando, né? Então eu não acreditava muito, como eu acho que é assim. Eu vejo muitas pessoas falarem que não são capazes de escrever, que não se veem escrevendo, que tem medo do que vão escrever e principalmente medo e vergonha das pessoas lerem o que elas escrevem, né? Eu escuto muito isso como professora. Os alunos, eles têm muito medo de escrever. Eu acho até que isso é um erro, né? É um erro da educação lá no início. A gente, como professora, a gente, como sistema educacional, a gente limita muito essa coisa da escrita, dizendo o que é certo, o que é errado, e nada contra dizer o que é certo e o que é errado. Mas falando assim da sintaxe, né? Das concordâncias. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas que a gente realmente tem que passar para o aluno o que é certo e o que é errado. Mas a gente também, às vezes, com essa nossa mania de corrigir tudo do nosso jeito e ter aquele modelo do que é certo e o que é errado, a gente acaba limitando a imaginação do nosso aluno, tá? Então, assim, isso é uma crítica que eu tenho com relação ao sistema educacional como um todo. Mas vamos lá, gente. Então, uma outra historinha que eu tenho é que eu fui fazer um concurso para o Pedro II para ser professora de lá, e uma das etapas era escrever uma redação. E eu escrevi, né, e falei, nossa, eu saí de lá tão derrotada. Eu falei, olha, acabou. Eu saí de lá chorando tanto, porque na minha cabeça eu só escrevi besteira. Sabe, eu saí de lá muito fracassada, chorei, assim, de ficar deitada no chão, e eu não tive coragem de olhar o resultado no dia. Quem olhou pra mim foi a minha irmã. Eu não tive coragem, e eu nem queria olhar, porque pra mim era tava certo que aquilo tava uma porcaria. E aí minha irmã olhou e falou assim, olha aqui, sua bobona, você passou. Então, por que eu tô falando essas coisas, gente? Pra vocês verem que às vezes a gente tem algumas coisas na nossa cabeça, na nossa mente, já pré-estabelecidas, conceitos e preconceitos ao nosso próprio respeito, e a gente não ousa, a gente não se dá o luxo. E a primeira coisa que você tem que fazer para ser um escritor é escrever, é se dar ao luxo, né? E isso é uma coisa importante também, escrever muito, escrever todo dia. E uma outra coisa que a gente tem que aprender também a fazer é dar para o outro ler, porque a gente fica com tanta vergonha, e daí se tiver ruim, e daí se tiver feio? A crítica, é claro que você não vai dar para qualquer um ler, né? Uma pessoa que você sabe que não tem nada a ver, não gosta de ler, mas uma pessoa que goste de ler, que curta e tal, para saber, para você ter um parâmetro, né? Se você está indo no lugar, se você está indo na direção correta. E assim, é claro que a opinião da pessoa, ela não pode te paralisar, tá? Se a opinião da pessoa for, ai, tá horrível. Tudo bem, tá horrível? O que tá horrível? Ah, eu não gostei disso e disso e disso. Ok, você vai filtrar aquilo tudo e vai procurar melhorar à medida em que você achar que aquilo que aquela pessoa falou é pertinente ao que você também pensa. Porque tem muita gente que fala por falar, né? E você tem que ter o seu próprio modo de escrever, a sua própria forma de escrever, né? Então, assim, você tem que se encontrar, você tem que encontrar o seu caminho na escrita, né? Eu encontrei o meu caminho na escrita escrevendo para criança. Eu gosto muito de poesia, eu faço poesia tomando banho, eu escrevo poesia, a poesia ela vem na minha cabeça como textos, e se eu não tiver um papel na mão, eu perco tudo. É uma coisa assim muito estranha, eu não sei nem explicar. Eu não sei explicar, mas assim, se eu não tiver com papel na mão, eu esqueço. Então a poesia para mim é uma coisa que é natural, ela vem para mim como um dom mesmo, né? E escrever histórias para criança eu também acho que é meio por aí, porque quando eu começo a escrever, eu pego uma ideia e eu fico maturando aquela ideia, eu fico pensando sobre aquela ideia há muito tempo, às vezes meses, pensando, poxa, a ideia é essa,
Mas como que eu vou colocar isso no papel? E aí, assim, a gente trabalha, a gente tem outras coisas para fazer, mas aquilo não sai da minha cabeça, a ideia é aquela. E num belo dia, numa bela tarde de domingo, eu sento, né, pego o papel, pego a caneta e escrevo simplesmente a história inteira, do início ao fim. E levo, né, no meu caso, eu tenho uma editora, eu até agora trabalho com a Shadow Books, que tem o selo da Flamingo, que é o selo infantil, tá aqui, gente, tá vendo? Até hoje, os meus 3 livros infantis, eles são da Chiado, tá? E a Chiado é uma editora que trabalha, daqui a pouco eu vou explicar para vocês como mais ou menos as editoras trabalham. Então foi uma editora que vem me agradando, né, por me dar um retorno legal com relação à aparência do livro e tudo mais. Mas é isso, eu chego, eu pego, escrevo a história inteira. Então, assim, não existe uma receita. Eu posso escrever de um jeito, você de repente vai escrever de outro, de repente você vai escrever um romance e vai escrever uma folha por dia e vai demorar anos para escrever. E qual é o problema? Né? Tem escritores que demoram mesmo. E daqui a pouco você vai começar a criar confiança, pegar confiança em você mesmo, e daqui a pouco você está escrevendo romances e romances e romances, e você está vivendo da escrita, que é o meu sonho, viver da escrita. Eu ainda não vivo da escrita. Como eu disse, eu sou muito nova nesse mundo da escrita, mas é o que eu pretendo mesmo de verdade, viver de escrever, porque é o meu grande sonho, é o que me dá prazer. Enfim, gente, vou contar para vocês como tudo começou, né? Em 2020, eu trabalho demais. Eu sou professora, então eu trabalho em 2 escolas, sendo que uma delas eu dobro. Então eu trabalho o dia inteiro e à noite. Então, assim, me sobra muito pouco tempo para escrever. Que já tem uma alta vendagem, que já tem um público muito grande, elas analisam e publicam gratuitamente. Só que não é o meu caso, eu era uma escritora totalmente, sou, né? Uma escritora totalmente nova, ninguém me conhece, ninguém ainda não me conhece, ninguém sabe ainda dos meus livros, né? Eu não faço sucesso. Então, as escritoras, elas trabalham mais ou menos dessa forma, né? Você compra uma certa tiragem, né? Você compra uma certa tiragem e eles fazem tudo para você. Menos o desenho. Os desenhos eu contratei um desenhista para fazer os meus. Mas se você não quiser, a própria editora tem também no pacote deles. Eu não quis, eu preferi contratar o Caio César, que é o meu escritor até hoje, que eu amo de paixão. Tudo que eu peço para ele fazer, ele faz com muito carinho. Tudo fica do jeitinho que eu gosto. Então ele tem sido o meu desenhista, né, o meu ilustrador. Mas e eles fazem tudo, eles publicam, eles fazem toda a parte burocrática, toda a parte burocrática eles fazem, tá? Colocam seu livro para vender nas livrarias credenciadas, e foi assim que tudo aconteceu. Eu coloquei na mão da Chiado, a Chiado fez todo o trabalho, eu comprei esse número de tiragem, tudo chegou na minha casa muito direitinho, muito certinho. Eu fiz o meu lançamento, eu vou deixar aqui daqui a pouco para vocês também o lançamento da Caixa Mágica da Lelê, que foi lindo, foi na Ken's Brigadeiria, que fica no Downtown, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que foi lindo. Eu queria até agradecer aqui a Janaína, uma amiga querida que eu tenho, que assim me deu muito apoio, e a dona da Ken's Brigadeiria, que agora eu esqueci o nome, me perdoa, mas assim, que foi muito solícita, que abriu as portas daquela brigadeiria encantadora. Gente, se você não conhece a Ken's Brigadeiria, no Downtown, no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, vá, porque é um sonho. Pensa num sonho de Cinderela, de princesa, é a coisa mais linda. Eu vou deixar tudo aqui para vocês olharem depois, tá, gente? Então é isso, esse meu primeiro vídeo, eu queria passar para vocês justamente isso, né? O início de tudo, como comecei, como foi a minha experiência como
como uma nova escritora. E aos pouquinhos eu vou contando para vocês como tem sido. Eu vou contar para vocês como vai ser. Eu já tenho mais ou menos uma data de lançamento do meu terceiro livro. Eu quero que todos estejam lá, gente, o máximo possível, porque assim, eu tô preparando uma grande festa que vai ser gratuita, mas que vai ter muita brincadeira, que vai ser num espaço maravilhoso onde todos poderão ir, e que as crianças possam se divertir com a literatura, que essa é a minha intenção. A minha intenção, né, o meu desejo principal é disseminar a literatura, sabe, para o máximo de pessoas possíveis. O meu sonho é sair do Brasil, o meu sonho é sair daqui do Rio de Janeiro, sabe? Eu tenho sonhos muito altos, muito grandes, muito, sabe, gente? E assim, é aquilo, né? Quando a gente mira na lua, a gente até não pode não chegar na lua, mas a gente chega em algum lugar, né? A gente chega em algum lugar. E é isso que eu quero passar, esse sentimento que eu quero passar para você, sabe? Se você não tem ainda coragem, se você ainda não tem, assim, o meu sonho é ser escritor, mas por onde eu começo? Começa! E eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, tudo direitinho. Se você quiser entrar em contato comigo, trocar uma ideia, se você quiser deixar aqui no comentário, Cláudia, quero falar com você no privado, eu vou ter o maior prazer em te atender, em, sabe, falar com você, em conversar, em trocar ideias e explicar mais ou menos para você melhor como foi toda essa minha experiência, como tem sido essa experiência para mim. Tá legal, gente? Então é isso, por hoje é só. Um grande beijo e até mais.